O sinal invisível que surge antes da prosperidade. Existe um tipo de silêncio que quase ninguém percebe. Não é o silêncio do ambiente. É o silêncio interno que antecede uma virada. É quando algo começa a se mover dentro de você antes de qualquer resultado aparecer do lado de fora. E a maioria das pessoas interpreta esse momento como estagnação, quando na verdade é preparação. Napoleão Hill ensinava que toda riqueza começa primeiro em estado invisível. Antes de existir dinheiro, existe decisão. Antes de existir oportunidade, existe clareza. Antes de existir prosperidade, existe um sinal interno quase imperceptível, um ajuste de identidade, um desconforto diferente, uma inquietação que não é medo, é expansão. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você esteja sentindo que algo não encaixa mais. Conversas que antes pareciam normais, agora te cansam. Ambientes que antes pareciam confortáveis, agora parecem pequenos. Pessoas que antes te inspiravam agora não fazem mais sentido. Isso não é crise. Isso é sinal. O sinal invisível que surge antes da prosperidade não é dinheiro chegando. Não é proposta aparecendo. Não é milagre caindo do céu. É desconforto estratégico. É a sensação de que você não pertence mais à versão antiga de si mesmo. Prosperidade não começa com ganho. Começa com ruptura. Quando Deus começa a mover alguém para um novo nível, Ele primeiro cria separação. Separação de hábitos. Separação de mentalidade. Separação de frequência. Você começa a perder o gosto pelo que antes te prendia. Você começa a desejar algo que ainda nem sabe nomear. É como se existisse um chamado interno dizendo: você não nasceu para permanecer pequeno. Napoleão Hill falava sobre isso quando dizia que o desejo ardente é o ponto de partida de toda a realização. Mas quase ninguém entende que o desejo verdadeiro vem acompanhado de desconforto. Porque desejar crescer significa abandonar o que é confortável. E aqui está o primeiro grande sinal invisível. Você começa a ficar insatisfeito com a mediocridade. Não é arrogância, é despertar. Você começa a perceber que pode mais, que sabe mais, que sente mais, que carrega algo que ainda não foi manifestado. E isso incomoda, porque você começa a enxergar o que antes ignorava. Talvez você esteja percebendo que sua renda não condiz com sua capacidade, que suas relações não refletem seu valor, que seu ambiente não combina com seu potencial. Esse incômodo não é reclamação, é visão. A prosperidade começa quando a visão se torna maior que o medo. Se isso está acontecendo com você agora, comenta aqui: eu estou acordando, porque isso ativa compromisso interno. Palavra tem poder. Declaração molda identidade. Existe uma fase silenciosa antes da colheita. A terra parece vazia. Parece que nada está acontecendo, mas por baixo do solo, as raízes estão se formando. E raízes fortes exigem escuridão antes de receber luz. Esse é o segundo sinal invisível. Trabalho interno. Você começa a refletir mais, a questionar mais, a analisar seus padrões. Você começa a perceber que prosperidade não é apenas dinheiro, é energia. É frequência, é alinhamento. Napoleão Hill entrevistou centenas de milionários e percebeu algo curioso. Antes da riqueza material, todos passaram por uma fase de reestruturação mental. Eles mudaram o jeito de pensar antes de mudar o jeito de ganhar. Porque a mente é o terreno. A riqueza é apenas fruto. Se a sua mente ainda carrega crenças de escassez, a prosperidade não se sustenta. Se você ainda acredita que dinheiro é difícil, que sucesso é para poucos, que você não merece crescer, o universo responde de acordo. Mas quando o sinal invisível aparece, você começa a perceber essas crenças e começa a quebrá-las. Você começa a se perguntar: quem eu preciso me tornar para viver o que eu desejo?
Essa pergunta muda tudo. Prosperidade é consequência de identidade. Não é acidente, não é sorte. Não é privilégio isolado. É construção interna. Existe uma diferença entre querer dinheiro e estar preparado para recebê-lo. E o sinal invisível é justamente a preparação. Você começa a se afastar de distrações, começa a valorizar tempo, começa a estudar mais, começa a ouvir conteúdos que elevam, começa a buscar crescimento. Isso não acontece por acaso. Quando a prosperidade está a caminho, sua mentalidade começa a ser treinada antes da sua conta bancária mudar. É como se o céu dissesse: primeiro ajuste o recipiente, depois envie o conteúdo. E talvez o maior erro seja desistir nesse momento, porque essa fase parece lenta, parece invisível, parece que nada está acontecendo, mas está. Algo está sendo organizado nos bastidores. Napoleon Hill dizia que todo fracasso carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente ou maior. O que você chama de atraso pode ser alinhamento. O que você chama de porta fechada pode ser redirecionamento. O sinal invisível também se manifesta através de testes, situações que exigem postura diferente, pessoas que provocam crescimento, obstáculos que forçam maturidade, porque prosperidade exige caráter. Dinheiro amplifica quem você é. Se você é inseguro, ele amplia a insegurança. Se você é disciplinado, ele amplia resultados. Se você é generoso, ele amplia impacto. Por isso, antes da prosperidade, vem o ajuste. Você começa a perceber que não pode continuar reagindo da mesma forma, que precisa assumir responsabilidade, que precisa desenvolver autocontrole, que precisa fortalecer fé. E aqui entra algo profundo. Prosperidade é espiritual antes de ser financeira. Quando você começa a confiar mais, agradecer mais, visualizar mais, declarar me, você está ativando o campo invisível, que antecede o visível. A realidade externa é reflexo da estrutura interna. Se você sente que algo está mudando dentro de você, não ignore, não sufoque, não volte atrás para agradar pessoas que ainda estão confortáveis na escassez. Esse é o sinal. E no próximo momento, vamos aprofundar como reconhecer os testes finais antes da virada. Porque existe um padrão, e quando você entende esse padrão, você para de interpretar pressão como punição. Continua comigo. Existe um ponto específico antes da virada em que tudo parece mais pesado. É como se a vida apertasse você contra a parede. E quem não entende o padrão interpreta isso como derrota. Mas quem conhece a lei invisível da prosperidade sabe que pressão antecede expansão. Napoleon Hill ensinava que toda conquista relevante exige um período de prova. Não é castigo, é refinamento. Ouro não nasce brilhando, ele passa pelo fogo. E o fogo não destrói o ouro verdadeiro. Ele revela o terceiro sinal invisível, é a intensificação dos desafios. Você começa a enfrentar situações que exigem maturidade, problemas que exigem decisão, pessoas que exigem posicionamento. É como se o universo estivesse perguntando: você realmente está pronto para o próximo nível? Porque prosperidade não é apenas receber mais, é sustentar mais. Muitos pedem crescimento, mas poucos estão preparados para a responsabilidade que ele traz. Dinheiro exige gestão, oportunidade exige preparo, influência exige caráter. E antes que tudo isso chegue, a vida testa sua estrutura. Talvez você esteja passando por críticas inesperadas. Talvez esteja lidando com atrasos. Talvez esteja enfrentando conflitos internos. Isso não é sinal de retrocesso. É sinal de fortalecimento. Quando um prédio vai ser elevado, sua base precisa ser aprofundada. E aqui está algo que poucos percebem. O momento mais confuso pode ser o mais estratégico. Napoleon Hill observou que grandes homens e mulheres passaram por períodos de aparente fracasso antes de alcançarem prosperidade. Mas o que parecia fracasso
era reorganização. Se você sente que tudo está sendo reconfigurado ao seu redor, isso pode ser preparação. Existe também um quarto sinal invisível: clareza sobre o que você não quer mais. Você começa a perceber que certos padrões precisam morrer, certas atitudes precisam ser abandonadas, certas conversas precisam terminar. Prosperidade exige espaço, e espaço só surge quando você remove o que ocupa lugar indevido. Às vezes, o maior obstáculo não é falta de oportunidade, é excesso de distração. Você começa a valorizar silêncio, começa a proteger sua energia, começa a selecionar melhor onde coloca sua atenção. Isso não é isolamento, é foco, e foco é magnético. Quando sua mente para de se dividir em múltiplas direções, sua energia se concentra, e energia concentrada produz resultado. Se você está sentindo esse movimento interno, comenta aqui: eu estou me preparando. Porque declaração reforça identidade. Prosperidade não responde apenas a desejo, responde a decisão contínua. Existe também algo curioso. Antes da prosperidade, surgem ideias. Ideias persistentes. Ideias que voltam, ideias que parecem pequenas, mas carregam potencial. Napoleon Hill dizia que ideias são forças espirituais buscando expressão através de mentes preparadas. Talvez aquela ideia que você insiste em ignorar seja justamente a semente da sua expansão. Mas ideias exigem coragem. E aqui entra o quinto sinal invisível: aumento da responsabilidade pessoal. Você começa a perceber que não pode mais culpar circunstâncias, que não pode mais terceirizar resultados, que não pode mais esperar validação externa. Você assume, e assumir muda a frequência. Quando você assume sua vida, você deixa de reagir e começa a criar. Prosperidade é criação consciente. Você começa a perceber que cada pensamento molda resultado. Cada palavra influencia direção. Cada decisão constrói futuro. Isso é maturidade espiritual e mental. E existe ainda um detalhe importante. Antes da prosperidade, você começa a sentir gratidão antecipada, mesmo sem ver resultado concreto. Você sente confiança, uma certeza silenciosa de que algo está sendo alinhado. Essa certeza não é lógica, é intuitiva. E a intuição é um dos sinais mais claros de que você está em transição. Talvez você ainda não tenha provas externas, mas internamente algo mudou. Você não se desespera como antes, não reage como antes, não duvida como antes. Você começa a agir como alguém que já entendeu que a prosperidade é questão de tempo, não de sorte. E quando essa postura se instala, o campo começa a responder. O invisível começa a se organizar. Mas existe um erro perigoso: desistir no último teste. Muitas pessoas chegam perto da virada e retrocedem porque interpretam pressão como sinal negativo. Mas pressão pode ser compressão antes do salto. Se você está sendo pressionado, talvez esteja sendo impulsionado. Napoleon Hill falava sobre persistência como fator decisivo entre quem realiza e quem abandona. Persistência é manter a decisão mesmo quando o ambiente ainda não confirma. E esse é o momento em que você precisa permanecer firme, porque o sinal invisível não é barulhento. Ele é sutil, ele exige percepção. Talvez ninguém ao seu redor esteja entendendo o que você está vivendo. Talvez pareça que você está sozinho nesse processo. Mas crescimento é individual antes de ser coletivo. E quando você entende isso, você para de buscar validação